Aleluia. Nós começamos esse culto orando ao Senhor. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui comigo, com Everson, com Marina, com Isabelle. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de engrandecer o Teu nome. Obrigada por esta noite, Senhor Jesus. Nós te exaltamos e nesse momento levamos o nosso pensamento totalmente cativo. Todo o nosso pensamento. E oferecemos ao Senhor o nosso culto racional, com total entendimento do que estamos fazendo, com total entendimento de onde nós estamos, com total entendimento que foi pelo Espírito Santo de Deus que viemos até aqui hoje, pelo perdão que nos foi concedido. Um culto totalmente racional ao Senhor, entendendo que a nossa vida foi resgatada por preço de sangue, entendendo que o Senhor é por nós. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Feche os seus olhos e consagre a sua mente, a sua vida, o seu coração ao Senhor. Esteja atento a cada momento, a cada palavra falada. Estejamos atentos a tudo que vai acontecer, a tudo que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida. Feche os olhos para o aqui e agora, para o espaço que estamos. E vamos abrir os olhos de dentro, abrir a nossa mente para entender. Abre, Senhor, como fizeste há um tempo atrás. Abri os nossos olhos e o nosso entendimento para te ver, para recebermos a fé que está em nosso coração. Abre os meus olhos, atenta o meu coração ao céu. És Deus misericordioso hoje, e o amanhã está em suas mãos. Abrirei meu coração e cearei com o meu noivo. Ele breve vem, ele cedo vem, não tardará. Ele está às portas, ele breve vem, tem dado os sinais, e o meu coração está atento ao noivo. Lamparinas acesas pelas madrugadas da vida, olhos no coração, atentos à tua voz, atentos ao teu falar. Querido noivo, amado noivo, querido noivo, amado noivo. Ó Senhor, oramos a Ti e pedimos: tem misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim.
louvores ao Senhor. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Um indigno eu sou para erguer louvor em teu santo nome. Mas o teu perdão, Senhor, esse teu perdão lavou meu coração e confiadamente eu louvo. Vamos levantar as nossas mãos e erguer o nosso coração para louvar ao Senhor. Dispõe-te, põe de pé teu coração, tua mente para orar ao Senhor. Fale com Ele, cante a Ele, entoie a Ele canções, ações de graça e reverência ao teu santo nome. Oh, fale com Ele, ore a Ele, expresse a Ele louvores e ações de graça. Aleluia, aleluia. O Senhor está aqui, amém? O Senhor está aqui, amém? Amém. Que bom que vocês estão aqui também. Aleluia. O Salmo 31 diz: em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhada. Salva-me por causa da tua justiça. E inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Livra-me depressa. Aleluia. Encontrei teus altares, Senhor. Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Desfalece pelos teus átrios. Só um minutinho, só um minutinho. Vamos cantar. A letra está ali. Vamos soltar o gogó, vamos levantar. Vamos espantar o frio e a preguiça. Que bom você está aqui. Como amáveis são os teus tabernáculos. Quem? Senhor, Senhor, a minha alma suspira e desfalece. Sim, os atos, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Diga, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam, bem-aventurados aqueles que habitam onde? Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Eu encontrei, Senhor. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Aleluia. Expresse-se ao Senhor, fale com
Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Somos gratos, muito gratos. Você é grato ao Senhor? Amém. Passamos 5 meses distantes, não é? Mais ou menos. E ainda precisamos ficar distantes. Mas a gente deu um jeitinho. Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Cantando. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você trazendo a mim sem merecer, me dando um melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Vamos quietar a mão? Oh. Aleluia, Senhor. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando o melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois a chuva que me encharcou, eu te agradeço, sim, eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo o amor que ofereceu, sem eu merecer, Senhor, eu te agradeço. E entregou tudo que era seu, me fez viver. Eu te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo amor, por todo amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, tudo que era seu e me fez viver. Amém. Aleluia. Tudo se fez de novo. Amém. Aplauda o Senhor. Glória ao Senhor. Levantamos, Senhor, os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro.
de onde o meu socorro vem. Vamos todos cantar. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará, sim, Senhor, caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz. É o Rei. Os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, e todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. Não, não, não é. Minha fé não crê em Cristo morto, mas se ressurgiu. Aleluia. E a canção do Cordeiro vai ressoar como o alto mar. Justos são teus caminhos, vai. Mas à meia-noite o céu se abre, o horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acorda os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, e todo olho vê o Cordeiro de Deus que está em Deus santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, e todo olho vê. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, e todo olho veja, tudo se fez novo. Tudo novo, tudo novo. O Rei virá, mas à meia-noite o céu se abre. A igreja A canta. luz que enche É o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, e todo olho vê. Já imaginou isso? Vamos cantar. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte. Oh Senhor, será que o veremos assim? Aqui vivos, acordam os que dormem
dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Para acabar, vamos lá. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que brilha, a luz que dorme no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Todos veremos ao Senhor. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e orar. Quero ver, eu quero ver. Preserve em mim essa fé, fé no Filho. Enche-me de ti, Senhor, para os dias maus, para os dias tristes. Enche a lamparina de azeite, enche o coração de fé, enche minha mente de bondade e de coisas santas. Enche-me de ti, enche-nos de ti, para vermos o Senhor naquele lindo dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, gente, boa noite. Tudo bom? Pode se assentar. Que bom estar aqui com vocês. Sempre uma alegria poder estar reunido, ainda que separadamente. Tudo novo. Esse negócio de um novo normal. Muito estranho isso. Muito estranho. Mas graças a Deus que a gente pode estar aqui reunidos e retornando com o nosso culto público dominical. Quase 5 meses, né? Quase 5 meses sem estarmos reunidos e abertos ao público. Isso pode nos levar a muitas reflexões, muitas, não são poucas, muitas reflexões acerca da nossa vida comunitária, da nossa vida com Cristo, da nossa vida como igreja. E hoje eu creio que vai ser muito pertinente, já que é uma noite de ceia, o tema dessa mensagem que estamos trabalhando aos domingos. Estamos trabalhando o livro de Neemias. Então a gente está agora chegando no final do capítulo 8 e iniciando o capítulo 9. Então já passamos muitas histórias aí, desde o chamado de Neemias, desde sua ida para Jerusalém, debaixo da bênção do rei Artaxerxes, toda a sua reunião com o povo de Israel, todo o trabalho do povo em reconstruir o muro de Jerusalém, toda a perseguição, intriga que se levantou contra esta obra em Israel, e agora eles conseguem terminar em 52 dias. Nunca se viu uma obra tão rápida, e a gente sempre tem a tendência de ouvir que obras de igreja são lentas. Não é? A sua obra está igual a obra de igreja. Vai ter quando que isso vai ficar pronto? No entanto, se a nossa obra for igual à obra da igreja do Senhor em Jerusalém, vai ser maravilhoso. 52 dias. Em 52 dias, todo o muro foi levantado, e eles agora têm a oportunidade de ouvirem a palavra do Senhor, e ouvindo a palavra do Senhor, alguma coisa mudou. Bom, antes de eu iniciar o nosso sermão, eu quero fazer algumas perguntas para a gente meditar. Eu gosto de trabalhar com perguntas.
mas que perguntas nos fazem pensar um pouco mais, além do que simplesmente ouvir algo. Pense nos momentos de mudança mais cruciais em sua vida. Pensa aí, nos momentos de mudança mais cruciais em sua vida. Quais foram esses momentos? As decisões ou os eventos que o afastaram de Deus. Quais desses momentos em sua vida o mudaram para melhor? Agora pergunte a si mesmo, diante dessas experiências, você é uma pessoa convertida? Para onde você está indo? Em que direção está se movendo? A sua vida precisa mudar? Pare para pensar comigo. Os momentos de mudança mais cruciais em sua vida. Quais foram esses momentos, as decisões ou os eventos que te afastaram de Deus? Quais desses momentos em sua vida o mudaram para melhor? Ser uma pessoa convertida, para onde você está indo, em que direção você está se movendo, e sua vida, ela precisa melhorar? Essas perguntas vão fazer sentido ao longo do texto, ao longo da caminhada desse texto. Porque se a gente parar um pouquinho para analisar, quais foram esses momentos cruciais pela nossa vida? O nascimento de um filho, de uma filha, um noivado, um casamento, uma escolha errada, uma escolha certa. Quais desses momentos te aproximaram mais de Deus e quais desses momentos te afastaram mais de Deus? A ponto de você nem sequer tentar se relacionar com Deus, tamanho foi esse momento em que você tomou uma decisão equivocada. A partir dessas perguntas introdutórias, nós vamos trabalhar esse texto. E eu gostaria que vocês abrissem Neemias, capítulo de número 8, verso de número 9. Neemias, capítulo de número 8, verso de número 1, desculpa. Ou capítulo de número 9, verso de número 1. Neemias, capítulo de número 9, verso de número 1. Você vai perceber que essas perguntas farão sentido em nossa vida. Enquanto vocês abrem aí, nós somos gratos ao Senhor, porque o pastor Rodolfo, um dos amigos nossos que estava internado, se não me engano, desde quarta-feira, com problemas devido à Covid, já teve alta, graças a Deus, e está tratando-se em casa. Graças ao Senhor pelo retorno aos cultos, graças a Deus pela saúde dos membros dessa casa, por quem estamos visitando. Graças a Deus, e quando tivermos de orar pela vida do Fábio Ferreira, que precisa de um transplante de rins. Proteção para a vida da doutora Helena, da Gabi, da Ellen, Helena que é a médica, Gabi e Ellen que são enfermeiras. A gente está atento a esses momentos que essas pessoas estão de frente da linha. Diz assim no capítulo 9 de Neemias, verso de número 1: No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor o seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razapneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo dizendo: levante-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo o sempre. Essa é a palavra do Senhor. Oremos.
Pai, nós precisamos do Teu Espírito. Precisamos do poder do Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra, para vermos a ação do Teu Evangelho através dela em nossas vidas, a fim de que nossas vidas tenham transformação. E tendo transformação, possamos frutificar, possamos caminhar de maneira, Senhor, a glorificar o Seu nome. Assim eu te bendigo no nome de Jesus e peço pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida, para que eu possa trazer a palavra do Senhor, de forma que o Senhor fale muito mais do que aquilo que eu estudei, muito mais do que aquilo que eu li. O Senhor fale o que o Senhor deseja aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, após a reconstrução dos muros, a gente tem os muros reconstruídos. Para pensar comigo, esse povo estava em um cativeiro babilônico por 70 anos. 70 anos longe de Jerusalém. 70 anos sem se encontrar com os sacerdotes, os levitas, para oferecerem os seus sacrifícios e cultuarem a Deus. A gente ficou por 5 meses. Por 5 meses. A gente ficou sem se reunir de forma pública, comunitária, coletiva. Reunimos em nossa casa com os nossos parentes mais próximos ou somente com os que estão dentro de casa e ali prestamos os nossos cultos, os nossos agradecimentos a Deus. Hoje podemos fazer isso. Hoje, individualmente, em casa, podemos nos relacionar com Deus. Mas no tempo do Antigo Testamento, precisava-se de um sacerdote, precisava-se de um sumo sacerdote, precisava-se daqueles que estariam como intercessores de um povo pecador, indicados por um profeta que era a consciência do povo de Israel. Então eles precisavam, e por 70 anos, num cativeiro babilônico, numa terra estranha, numa terra de língua estranha, numa terra de um povo de cultura estranha, eles se encontraram por 70 anos. Sambalate vem na primeira leva com Dario, Ciro vem na segunda leva com Esdras, e agora na terceira leva vem Neemias. Primeiro reconstrói-se o templo com Sambalate, fugiu o nome do sujeito? Sambalate é um inimigo. Sambalate não construiu nada. Sambalate só quis destruir. Eu vou lembrar. Na segunda, Esdras vem trazendo a restauração do treinamento, da capacitação, do preparo do corpo de obreiros. Treinou os levitas, treinou os sacerdotes, treinou o sumo sacerdote com o ensino da palavra. E agora já temos um templo reconstruído, já temos o corpo de oficiais para ministrar, mas ainda não podemos, porque ainda não temos uma cidade reconstruída. Muros estão quebrados, portas estão em pedaço. Então eles reconstroem, prepararam tudo, e agora vem a pregação da palavra. Ele começa a pregar. Neemias começa a ler a lei de Moisés, que começa a ler a palavra, e o povo começa a entender, e ao entender pela interpretação, eles começam a chorar. Eles caem com o rosto no chão, eles caem com o rosto em terra, e começam a chorar ao Senhor. O que Esdras orienta? Não, avisa o pessoal, para que eles voltem para casa, para que eles compartilhem o que eles têm de comida com quem tem, para que eles festejem as festas, porque essa é o momento em que nós vamos celebrar uma festa que há muito não celebrávamos em Jerusalém. E aí a gente vai olhar no verso de número 16, do capítulo de número 8, que este povo sai e traz ramos, e eles mesmos constroem tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas, e na que ficava junto à porta de Efraim. Eles constroem tendas. Por que eles constroem tendas? Porque é uma das festas que o Senhor determinou para Israel. Levíticos capítulo de número 23, ele vai dizer: essas são as minhas festas solenes.
Moadei Adonai. E não são festas, são encontros. Encontros onde a eternidade toca a história. Encontros onde Deus se relaciona com o que está a busca dele. E aí nesse momento, o texto de Neemias capítulo 8, versículo de número 16, versículo de número 17, vai dizer assim: todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e montaram e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Olha o que o autor consegue ver, olha o que o autor consegue captar, que na história do povo saindo do Egito, na história do povo sendo conduzido por Moisés, na história do povo depois sendo conduzido por Josué, a entrar em Canaã, a tomar posse daquilo que Deus havia prometido, nunca houve uma celebração dessa festa com tanta alegria quanto foi no momento em que a cidade de Jerusalém havia sido restaurada e o culto voltara a existir. Quantos anos desde que eles entraram em Canaã? Quantos juízes se levantaram? Quantos profetas? Rei Davi, rei Salomão. Depois começa o declínio espiritual de Israel. E aí agora eles têm a oportunidade de ter um culto ao Senhor. E eles fazem conforme é orientado. E essa orientação eles fazem com uma alegria, como se eles estivessem voltando para a cidade da terra prometida. Algo mais ou menos assim. Você se lembra da sua experiência de conversão? Você se lembra como foi aquele momento em que a voz do Senhor entrou de uma maneira tão audível, que o seu coração aqueceu, ele se incendiou, e você naquele momento compreendeu: eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. E encontrou naquele que estava te chamando à salvação, e houve uma transformação e uma alegria, em que você queria compartilhar para todo mundo. Eu preciso falar para todo mundo. Os outros vão rir de mim, as pessoas vão debochar de mim, os meus amigos vão me achar de louco, mas eu tive uma experiência tão profunda com Jesus, que eu preciso compartilhar essa alegria, que tomou meu coração de uma maneira que não dá mais para resistir. Só que o tempo passa, parece que a gente vai amadurecendo, e há uma expressão judaica muito interessante para isso, que a barba esconde o sorriso, assim como a maturidade também. A maturidade esconde o sorriso, porque a gente acha que está maduro o suficiente, e já conhece Deus o suficiente para se maravilhar com Ele. E há momentos na nossa caminhada de vida, e que de repente numa leitura da palavra, num momento de oração, ou de um cântico, ou de um culto, parece que isso tudo volta novamente, e a gente fica como que no início da nossa caminhada de fé, o nosso coração se aquece, a gente chora, a gente pula, a gente vibra, a gente pensa: Senhor, obrigado por trazer a alegria da salvação à minha vida. E muitas vezes a gente tem a salvação, já está com ela na nossa vida, mas parece que a alegria dessa salvação, ficou no meio do caminho, devido a tantos problemas, decepções, angústias, aflições, mentiras e verdades. Nesse dia houve pregação, houve interpretação da palavra, houve choro, houve temor, mas também houve o entendimento e houve a festa, o retorno à festa dos tabernáculos, mas não como rito apenas, mas como uma alegria diferente, segundo o próprio Dr. Dodd diz. Nos dias de Josué, se regozijaram porque haviam se apossado da terra de Canaã, e agora eles se regozijaram igualmente, porque foram restaurados e silenciosamente assentados na mesma terra, depois de terem sido expulsos por muito tempo.
Festa dos Tabernáculos, para quem não conhece, a Hag Sukkot em hebraico, é a festa onde eles relembram os 40 anos que o povo passou no deserto. 40 anos em que o povo viveu em tendas, em Sukkot, em barracas, que eram frágeis, que eram temporárias e que eram móveis. Por 40 anos esse povo ficou no meio do deserto, habitando em tendas, e essas tendas o Senhor protegeu à noite do frio desértico com uma coluna de chama. Durante o dia, num calor desértico, com uma nuvem. O próprio Deus protegeu aquele povo. E aí a gente olha e vê que não são mansões que nos protegem, que não são riquezas que nos protegem, mas é o Senhor que nos protege onde estivermos, seja numa casa de pau a pique, ou seja na maior das mansões. A confiança do cristão não está nos fundamentos que ele olha ou que ele faz de pedras, de barro, do que for, mas no Cristo em quem ele deposita a sua fé. Então a gente olha e vê que essa festa, eles não tinham terra própria. Quem mora de aluguel aqui? É uma coisa maravilhosa, né? Você paga um mês já sabendo que outro mês vai vencer. Você sabe que aquele dinheiro que você deu nunca mais você vai ver. E se um dia o dono da terra ali, o dono da casa falar assim: olha, eu preciso porque o meu filho perdeu o emprego, ele vai ter que vir para cá, e a gente não tem contrato, é coisa de boca. Eles não tinham terra. Eles eram nômades, peregrinos, forasteiros. Viviam em pequenas tendas, frágeis, temporárias e móveis. 40 anos. E aí o Senhor diz para eles: ó, quando vocês estiverem em Jerusalém ou estiverem em Canaã, e quando tudo estiver resolvido na vida de vocês, lembre-se da onde vocês andaram, ou de onde eu tirei de vocês, por onde vocês andaram, o que eu fiz na vida de vocês. Então todo ano eles vão fazer essa festa, em que eles montam dentro da sua casa uma pequena cabana, e que o teto tem que ser aberto e tem que ser do lado de fora, para que eles possam ver as estrelas, para que eles digam: assim como os céus testemunharam dos nossos pais na terra da angústia e do deserto, e protegidos pelo Senhor, assim a gente também lembre que estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Para simbolizar esses períodos, os judeus vão fazer essas casas, vão se alimentar ali por 7 dias, eles vão comer ali dentro, eles vão, muitos, dormirem ali dentro, eles vão fazer o que for ali dentro. E se ele é um judeu praticante, seja pobre ou seja rico, ele fará isso. Após esses 40 anos de peregrinação, chegaram à terra prometida. A alegria é semelhante a como se tivesse tomado posse de Canaã. Ou seja, eles foram agora lembrados da palavra de Deus. Nesse momento aqui, eles estão sendo lembrados da palavra de Deus. Nossa, nós não tínhamos mais pregação, nós não tínhamos mais culto, nós estávamos sem nada. Agora a gente olha e vê que o templo foi reerguido. Quem já foi em São Paulo e já passou pelo templo do Edir Macedo? Aquilo é gigantesco, e é a medida exata que representa o templo de Salomão. Se hoje, com toda a tecnologia, com todas as estruturas que a gente vê, os prédios maravilhosos de Abu Dhabi, a gente fica impressionado ainda passando por ali, imagine naquele tempo onde não tinha tantas construções. E agora os inimigos de Jerusalém, os inimigos de Israel, olham para eles e dizem: vocês reconstruíram o templo, vocês reconstruíram o culto, vocês reconstruíram a cidade. Que choque que isso não traz. Fere o orgulho dos inimigos de Israel. No entanto, a gente precisa lembrar que, embora essa construção ou reconstrução chocasse o orgulho dos inimigos de Israel,
a palavra de Deus continua a chocar o orgulho de qualquer cristão que existe na face da terra. Porque a gente tem a tendência de que, um dia sido encontrados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, nos achamos melhor do que aquele que ainda não foi encontrado. Porque agora eu conheço a verdade, agora eu sou santo, agora eu oro, agora eu não peco, agora eu tenho uma vida reta. Eu não sou igual àquele que está perdido na noitada, aquele que está louco lá fora. Então a palavra vem e diz: meu querido, não há diferença nenhuma entre você com esse pensamento e aquele que está lá fora. Não há. Porque a palavra vai nos mostrar e nos quebrar e dizer que não são pelos nossos méritos que fomos alcançados e transformados, mas pelo mérito daquele que sim é santo e digno de toda a honra e de toda a glória, que é Jesus. Por causa dele. E aí eu quero entrar num texto, capítulo 9, versículo 1. Eles reúnem-se, eles jejuaram, eles vestiram um pano de saco, eles colocaram terra sobre a cabeça, se separaram dos estrangeiros, levantaram-se, confessaram os seus pecados, as maldades dos seus antepassados, e permaneceram ali. Por 3 horas de leitura da palavra, mais 3 horas de confissão de pecados. Consegue parar para pensar nisso? Isso porque antes das festas, eles ficaram de manhã até o meio-dia ouvindo Esdras falar, pregar sobre a palavra. E cada vez que eles ouviam, eles choraram. E cada vez que eles ouviam, eles caíam com o rosto em terra. E agora, depois de celebrarem com grande alegria a dádiva da vida, poderia tudo acabar ali. Estamos livres, Israel está restaurado, vamos viver a nossa vida, a salvação chegou na nossa vida. O Senhor, de forma graciosa, diz: não é porque a salvação chegou à sua vida que acabou. Porque a salvação não é o fim, é o início de uma vida transformada. A partir do momento que a vida do Senhor nos alcança, inicia-se um processo. E aí começa esse processo. Que processo é esse? Se apagarmos a luz aqui e fecharmos as portas ali, vai bater o desespero. Se a gente falar assim, ó, tem 10 baratas aqui dentro voadoras que eu vou abrir e vou soltar, vou apagar a luz. Se um sujeito fizer assim, ó, acabou. Correria, gritaria, desespero, massacre. Ninguém vai encostar, ninguém pensa em encostar na parede. Não vou encostar na parede. A pessoa pensa em correr, ir para um lado, chorar. Tem aquelas que ficam estáticas, que viram e fazem. Gente, a avó dela caiu da escada, 7 degraus. Eu olhando, eu falei, meu Deus. Aí a Elaine olha para a Elaine, parecia Kiko. Sua avó tinha uma cabeça dura, né? Misericórdia, bateu de quina e não morreu, nem ficou com trauma, traumatizou os outros. 3 horas de leitura da palavra. Às vezes o pregador chega aqui e vai ler um capítulo já. Um capítulo. 3 horas, Maquilinho. E depois foram 3 horas de confissão de pecados. Se a gente apaga a luz aqui e fica tudo escuro, a gente não vê nada. Se a gente distribuir para as meninas aqui um kit maquiagem Mary Kay, Sephora, o que for, sem espelho, você vai ter que dar o seu jeito. As experientes conseguem, né? As que não tem, se der para os homens aí, você vai passar agora o presto barba, no caso da cabeça, os meninos no rosto, no escuro, vai ser um tal de lanhar, sangrar,
batom no nariz. Não é, filha? Você não precisa nem estar escuro, né? Mas quando vem a luz, conseguimos ver as sujeiras e os estragos que fazemos em nós mesmos. Somente quando a luz do Senhor vem, é que conseguimos ver a sujeira de nosso coração. Somente quando a luz do Senhor vem, é que conseguimos ver as avarias que fazemos com as nossas próprias ações. E aí é que a necessidade da leitura da palavra, para que nós venhamos ver onde é que estamos pecando. É pela exposição da palavra que começamos a ver: Senhor, eu estou pecando nesse sentido, eu sou orgulhoso sim. Eu sou vaidoso demais. Eu não me arrependo facilmente. Eu tenho a língua solta. Eu articulo sempre algo pensando e articulando contra. É somente a luz da palavra que vai nos mostrar o quanto nós estamos indo por um caminho perdido, de perdição. Quando somos expostos à palavra, a gente tem duas reações. Somente duas. Uma, ou nós calamos em nossa autojustiça e não confessamos pecados, dizendo: não, não tenho pecado, não tenho nenhum pecado. Ou a gente reconhece nossos pecados e o confessamos ao Senhor. A gente primeiro tem que fazer uma análise do alto, para que a gente compreenda quais pecados estamos vivendo, quais pecados estamos alimentando. Porque a gente vem de uma escola muito antiga em que pecado era jogar bola, ir para a praia, ouvir música do mundo. Isso era pecado. Mas a Bíblia nunca disse que isso era pecado. Um coração altivo é pecado. Um coração orgulhoso é pecado. Pés que se apressam em falar mal do irmão, isso é pecado. Falta de fé e confissão de que a nossa vida é uma vida que precisa de um Salvador é pecado. Então, às vezes, a gente olha e vê debates tão bobos, insignificantes sobre pode comer ou não pode comer, pode beber ou não pode beber. Enquanto isso, os nossos jovens nas faculdades estão sendo bombardeados por um ensino totalmente contrário às Escrituras, e porque não tem base nas Escrituras, acaba sendo levado ou para uma extrema, de um pensamento extremamente contrário às Escrituras, ou fica olhando para as Escrituras, duvidando dela. E aí começa a pensar no seguinte: será que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque eu acabei de ver e de ser ensinado que não existe aquele lugar onde a Bíblia está dizendo que não existe, que já foi descoberto que não tem como estar aquelas muralhas de Jericó naquela posição, na geografia. Aí, 2 anos atrás, arqueólogos, naquela mesma região que a Bíblia diz, descobriram abaixo de 7 metros de terra as ruínas que a Bíblia diz que tem. Se a gente fica 5 anos sem ir na Dunas, sem passar nada, aquela pista ali some. 200 anos, 300 anos de história, o vento não vai cobrir. Mas a Bíblia continua sendo a palavra. Então, quando a gente é exposto à Bíblia, alguma coisa acontece dentro da nossa vida. E aí acontece mesmo na nossa vida que já somos cristãos. Porque, caso contrário, a Bíblia só seria pregada para quem não era. D. Carson, pastor e teólogo americano, ele vai dizer assim, que a verdadeira confissão, ela nasce de uma apreciação renovada de quem Deus é. Quem Deus é na vida de vocês? Quem Deus é? Deus é aquele que cumpre sonhos, propósitos. Deus é aquele ruim, cruel,
e que fez algo errado, Ele vai pesar a mão. Deus é aquele que, se você pecou, Ele vai correndo para o outro lado, porque Ele se enoja de você. Ou a sua percepção de Deus é a bíblica, de que Ele, além de ser Deus, santo, 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 também é Pai. E que através do sacrifício de Cristo, ainda que eu peque agora nesse momento, Ele não vai se afastar, porque o sangue que foi derramado da cruz serviu para o meu pecado de antes da minha conversão, de durante a minha conversão e o futuro até eu morrer. E que Ele, nesse momento em que eu peco, traz o seu Espírito sobre a minha vida para dizer: filhão, filhão, seu caminho está errado. Eu é que vou botar essa tristeza no seu coração, para que você entenda que o caminho que você está tomando é um caminho de prazeres momentâneos, é um caminho de muita alegria momentânea, mas que vai te conduzir à morte. E se eu colocar tristeza agora, nesse coração que está se alegrando com esta coisa do mundo, você vai entender que existe uma alegria muito mais eterna, permanente, que desfrutaremos com o Senhor. A salvação é o caminho para algo maior. A salvação não é o algo maior. A salvação é o caminho que nos conduz a uma coisa muito mais maravilhosa, que é desfrutar da presença de Deus. E não apenas como Deus, mas como Pai. O problema é que às vezes o meu relacionamento com meu pai terreno não foi bom. Às vezes o meu relacionamento com meu pai terreno foi um relacionamento de muita rugas, de muito ruídos, de muito atrito. E eu nunca tive um diálogo bom com o meu pai nunca me ouviu, era sempre faça e cala a boca. E quando eu vejo o meu pai, quando eu mais eu preciso do meu pai, quando eu mais vou necessitar do meu pai, ele morre. E me deixa com uma mãe de 60 anos, eu com 15 anos, sem emprego, uma mãe trabalhando como auxiliar de serviços gerais, faxineira na prefeitura. E quando mais eu precisava do meu pai me abandonou. E aí quando eu me converto, eu associo que Deus, como pai, vai ser também um pai duro, rígido, e que quando mais eu precisar dele, ele vai me abandonar. O problema não é Deus, o problema foi meu pai. O meu pai errou em ser um pai segundo a Bíblia, mas Deus nunca errou de ser um pai segundo Ele. Porque quando a gente para e olha e vê, que pai faria por nós o que Ele fez? Que rasgou o Filho dele na cruz do Calvário para nós, por nós, para que nós hoje fôssemos chamados de filhos. É um pai que ama demais, por isso deu, por isso doa, por isso entrega, por isso não retém. Por isso quando Tiago diz, se alguém tem dificuldades em lidar com as tribulações e não tem sabedoria, peça a Deus que liberalmente, livremente, graciosamente dá e não joga na cara. Diferentemente, se um filho chegar e, pai, eu errei nisso aqui, eu sabia, eu te falei para me fazer, não, eu te disse. Deus não diz eu te disse. Deus não diz eu te disse, porque Ele já falou antes. Olha, o caminho da vida e o caminho da morte, tome o caminho da vida. Não pequeis, mas se pecar, filhinhos, tem um advogado no céu, que intercede continuamente pela nossa vida. Então quando D.A. Carson fala sobre essa verdadeira confissão, nasce de uma apreciação renovada de quem Deus é, eu passo a olhar para Deus e digo, Senhor, eu não vou pecar agora, porque eu tenho medo do juízo do Senhor. Não, eu não vou pecar, porque o Senhor é meu Pai. O Senhor merece muito mais que eu faça o certo, porque eu era sem pai, eu era sozinho, e hoje eu tenho um pai que eu preciso viver uma vida para agradá-lo, não com medo da condenação, mas por não querer entristecê-lo.
E essa apreciação é justamente o ponto de partida da nossa oração de confissão. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, qual de nós não gosta quando o nosso pai ou nossa mãe vivo, seja ele velhinho, seja ela velhinha, vendo que a gente fez uma besteira, não chega pra gente, abraça e diz: filho, eu estou contigo, vamos sair disso, vamos sair dessa. Eu vejo melhor a reação da Marina quando eu sou amoroso do que quando eu sou rude. Eu vejo melhor a reação dela quando eu digo: filha, vamos passar por essa, do que se não estudar, vai para a escola pública. Eu crio mais mal dentro dela do que bem. E o cuidado de Deus com a nossa vida é esse, em até expor os nossos pecados. A Bíblia vai vir e ele não vai dizer: Elaine, você olha, gente, ó, Elaine pecou nisso, ó, não fez a pipoca para Everson ontem à noite. Não fez, meu irmão? Ele vai no coração da Elaine, e é no coração da Elaine que ele vai mostrar: você pecou ali, assim e desse jeito. E aí ela que vai confessar para ele. É ela que vai trazer o coração e colocar diante dele. Então, quando a gente olha e vê que quando a gente tem essa apreciação renovada de quem Deus é: meu Deus, o Senhor, meu Pai, como é que eu pude fazer isso contigo? Como é que eu pude ter pecado contra o Senhor? Como é que eu pude ter traído a sua confiança? Me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu sou egoísta, eu fiz do meu jeito. Me perdoa porque eu sou invejoso, eu quis daquele jeito. Me perdoa porque eu fiz isso. E Deus não vai virar as costas para a gente. Pelo contrário, Ele vai dizer: meu filho, eu estou contigo o tempo todo. Você lembra do filho pródigo? Ou do filho jovem? Tanto o velho quanto o jovem estavam perdidos. E a parábola, o Senhor diz que o pai vai atrás, ver, correr do filho jovem que está se aproximando, e também vai sair da festa para ir falar com o filho velho que está lá fora. Para Deus não existe novo ou velho convertido. Ambos são filhos que precisam do Senhor, e Ele ama ambos. O problema é que quanto mais velhos estamos na caminhada, esquecemos de desfrutar daquilo que Ele já nos deu. Eu já dei tudo, tudo é seu, meu filho. A parte do seu irmão já foi. Então você não comeu porque você não quis, você não desfrutou porque você não quis, você não viveu porque não quis. Então a gente tem Deus. E a partir desse momento, a gente começa a entender: olha o ritual judaico de arrependimento comunitário. Eles se reuniram. Não foi só um que disse: eu tenho pecado. Não, eles disseram: nós temos pecado, todos nós como povo, individualmente como povo, e nós confessaremos os nossos e dos nossos pais. Porque o que levou Israel a cativeiro de 70 anos? Idolatria. Colocaram um outro Deus no lugar de Deus. E eles estão agora dizendo: Senhor, perdão porque eu pequei, perdão porque os meus pais pecaram, perdão porque a nossa geração peca, mas a última geração também pecou, e a gente sabe que a futura geração vai pecar. Jejum, e o jejum bíblico é para humilhação. O jejum não é para ganhar uma vitória, o jejum não é para conquistar algo, mas é para se humilhar diante de um Deus que é santo. Vestes de pano de saco, pó sobre a cabeça, confissões de pecado e adoração. Confissão de pecado era um preparativo para um compromisso renovado de obedecer a Deus. Por que a gente confessa os nossos pecados? Para a gente continuar com Ele. Não é para Ele continuar com a gente, Ele está com a gente. Ele está contigo quando tu está tocando. É o seu trabalho, Ele está lá contigo. Ele está contigo quando você está estudando. Ele está com vocês onde vocês estão trabalhando ou brincando. Agora, quando a gente peca, é a nossa consciência que se afasta de Deus.
pequei, não posso estar com Deus. Aí a gente inconscientemente diz o seguinte: fui pro final da fila, perdi o crédito que tinha com Deus. Eu perdi o crédito que tinha com Deus. Só que Deus fala assim: filhão, filhona, você nunca teve crédito comigo. O seu irmão mais velho é que tem todo o crédito, e por causa dele, você está na minha vida, na minha presença, para o resto da vida. Então não tem esse negócio de, eu fui para trás da fila. Se você caiu aqui, aqui você levanta e continua. Se você cair lá na frente, você levanta e continua. Porque a sua caminhada não é de cair e ficar atrás, a sua caminhada é de cair, levantar e prosseguir. É a palavra do Senhor. É o mérito de Cristo. É a obra de Cristo. É o que Cristo fez na cruz. Então, quando a gente confessa esse pecado, a gente levanta e vamos lá. Tem mais obra para fazer, tem mais vida para alcançar, tem mais trabalho para realizar, tem mais oração para orar, tem mais palavra para pregar, tem mais serviço para fazer, tem mais coisas para construir. Afinal de contas, estamos reconstruindo uma cidade para Deus. Só que eu só posso confessar um pecado se eu estiver arrependido dele. No Antigo Testamento, o arrependimento vai ser tratado como techuvá. Techuvá é retorne, em hebraico. O judeu peca, ele tem que retornar para onde ele estava. E no Novo Testamento a gente vê João Batista terminando o seu chamado ministerial, dizendo: arrependa-se, arrependa-se. E ele carinhosamente chamava os fariseus de raça de víboras. Carinhosamente. Jesus começa o ministério dele fazendo o quê? Arrependam-se. Arrependam-se. E a palavra arrependimento, eu creio que todos aqui sabem, menos Marina, que vai saber agora. É uma palavra no grego, no Novo Testamento, que quer dizer metanoia. Meta, ou meta, que quer dizer antes, ou depois, ou junto, ou com, ou ao lado, ou depois. E noia, de nous, de mente. E depois que a mente é esclarecida. E depois que a mente é iluminada, qual a nossa reação? A partir do momento que a nossa mente é iluminada, a gente vê: caramba, eu estou sujo. Tem uma peça de Shakespeare em que a mulher que havia matado um dos reis, ela meio sonâmbula, ela acorda e ela vai lavar as mãos porque ela vê sangue nas mãos dela. E o sangue não sai, Era um sonho. Ela, sonâmbula, via os sangues nas suas mãos, já o que ela tinha feito. E às vezes a gente tem essa tendência de olhar nas nossas mãos e ver pecados que o Senhor já perdoou. A nossa mente ainda está no pecado. E o Senhor já falou assim: pensa depois do que eu já te mostrei, do que eu já fiz. Olha para frente. Olha para frente. Veja para frente. Se física é o estudo dos elementos da natureza que são visíveis, perceptivos e físicos, metafísica é uma tentativa de ir além da esfera do mundo físico, é a esfera transcendental. Então, se nous ou noia é mente e meta é depois de uma mente transformada, transformada após o quê? Transformada para quê? A nossa mente só pode ser transformada, como diz Paulo: transformai-vos, renovais o vosso entendimento pela transformação da vossa mente com a palavra de Deus. E caminhando para o final, após ouvirmos sobre a grandeza de Deus, sobre a sua santidade, e descobrimos que somos pecadores, a dádiva do Espírito Santo é que Ele vai nos convencer que somos pecadores, a regeneração, e a partir de então a gente se arrepende, e este arrependimento se traduz por uma tristeza santa e piedosa que vem do coração. R.C. Sproul.
Lembra de Amós, Jeremias, Isaías e Osaías, que alertaram o povo a rasgarem não apenas as vestes, mas também o coração? Eles rasgavam as vestes, eles botavam um pó, e os profetas diziam, não, só isso não adianta ter um exemplo externo, se o seu coração não foi rasgado diante de Deus. Joel, no capítulo 1, vai anunciar um terrível julgamento, e ele vai dizer assim, lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Para pensar comigo. Quem é casado aqui? Elaine, Tati, Cleusa. Casada? Casada, rapaz. Sabe porque tem cabelo grande? Ô, rapaz, eu, hein? Natura? O pessoal não assiste televisão, tá vendo? Todo mundo crente aqui, ó. Maclin lembra dela entrando vestida de noiva? Estava com pano de saco. Irmã Angélica entrou com pano de saco. Cleusa entrou com pano de saco. Só que o profeta aqui está dizendo, lamenta com a virgem, e está falando sobre Israel, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. A noiva é o momento crucial do casamento. O noivo entra, o pessoal fica olhando, né? Ninguém levanta. Mas quando a noiva entra, todo mundo levanta. As mulheres vão olhar o vestido. O meu vai ser melhor. Mentira. Às vezes não. Mas todo mundo fica olhando para a noiva. Aí imagine a noiva entrando com pano de saco. Seria constrangedor. Momento de grande humilhação, de vergonha. Para os pais do noivo, para as mães, para os pais das noivas. Mas é isso que ele diz, que o arrependimento tem que gerar dentro do nosso coração. Um constrangimento tão grande pelo pecado que cometemos, que fosse como se estivéssemos entrando para o casamento com as vestes mais sujas e rasgadas possível. É uma dor, uma tristeza, uma angústia daquilo que a gente pecou e que o arrependimento demonstra. Porque não existe arrependimento quando a pessoa diz assim, se fosse no passado eu faria assim. Não, o arrependimento seria, nem me lembra do passado, porque o meu passado o Senhor já esqueceu e ele foi vergonhoso. Sabe por que os sacerdotes eram mais cobrados no Antigo Testamento? Porque eles eram responsáveis espirituais. E eles eram cobrados pelos profetas, que eram responsáveis morais. Era a consciência do povo judeu. Então hoje nós não temos os profetas, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos traz a luz e mostrando, arrependa-te, se arrependa enquanto há tempo, busque o Senhor enquanto há tempo, encontrará o Senhor enquanto há tempo. Então o arrependimento deve ser expresso com todo o nosso ser. E aí eu fecho dizendo aqui sobre Davi, Salmo 51, Davi dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria.
Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável, inabalável. E não expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Sabe aquelas histórias traumáticas? E que o sujeito tem um ataque cardíaco, é levado para o médico, e o médico vai dizer: olha só, se a sua vida é sair daqui para um caixão. Para de encher a cara com gordura. Para de comer pizza todo dia. Para de comer torresmo, tocinho. Você tem que ter uma mudança radical. E o que o cara faz? Eu vi a morte, e como diz o profeta Cazuza, ela estava viva. Ele muda totalmente a vida dele. Ele vai comer salada. Ele vai começar a comer frango grelhado. Ele vai começar a caminhar, e às vezes até correr. É preciso às vezes um impacto radical, ou melhor, só é possível uma transformação em nossa vida, porque o Espírito do Senhor é esse impacto radical em nossa vida que diz: olhe para mim, olhe para você, arrependa-se, e arrependemos-nos. Assim deve ser a nossa vida diante de Deus, uma mudança radical. E aí eu termino dizendo o seguinte: mas como essa mudança acontece? A gente leu no capítulo 9 que 8 levitas ficavam gritando e clamando ao Senhor, e outros 8 levitas ficavam chamando o povo. Esses levitas têm nomes, mas não tem mais história nenhuma deles. Pessoas neutras. Por que não botaram Esdras? Por que não colocaram Esdras? Por que colocaram levitas cujo nome só vai aparecer aqui? Porque o arrependimento parte de todo mundo. O arrependimento parte de pessoas simples e de pessoas grandes. De pessoas que não têm o nome e de pessoas que têm. E o mais interessante é, assim como a gente olha para esses levitas que estavam ali em cima de uma plataforma, existe alguém que é muito mais perfeito do que aqueles levitas. 8 precisavam clamar a Deus e 8 falavam para o povo. Mas existiu um sozinho, que numa plataforma, não em pé, mas cravado na cruz do Calvário, clamou a Deus e falou ao povo: Jesus. É somente por meio de Jesus que a gente consegue viver um arrependimento genuíno pelo Evangelho. E a partir do momento que a gente vive esse arrependimento, a nossa vida passa a ser santa. E ter uma vida santa não quer dizer que a gente não vai pecar. É que quando a gente pecar, a gente vai se arrepender. Porque o Espírito do Senhor vai dizer: filhão, esse não é o caminho que eu trilhei para você. Que a gente confie nesse Jesus. Que a gente possa crer que Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas dores, e não disse para a gente o seguinte: olha, quando você parar de fazer isso, vem. Quando você parar de fazer aquilo, vem. Ele diz: vem do jeito que está. Caminha comigo, porque eu é quem vou te transformar. Oremos. Senhor, a gente está voltando o culto hoje, público, comunitário, e eu louvo o teu santo nome pela vida que o Senhor tem nos dado. O que nós vamos fazer através dessa vida que o Senhor nos deu, que a gente faça para a tua glória,
se nos dedicarmos a uma vida acadêmica, que a gente possa fazer tudo na academia, num mestrado, num doutorado, para a glória do Senhor. Se eu vou me dedicar numa venda, que eu venda para a glória do Senhor. Se eu for me dedicar à música, que eu toque para a glória do Senhor, sabendo que o Senhor quem me chamou. E tocar para a glória do Senhor não quer dizer que eu vá tocar na igreja, mas aonde o Senhor me colocar, eu lembrar e saber que o dom foi o Senhor que me deu, ainda que seja para tocar canções que não digam o seu nome, mas é o Senhor quem me deu. Se o Senhor me chamar, ou chamar quem chamar aqui, para ser um profissional de uma área da educação, seja para uma área do jurídico, que cresça, que alcance os patamares maiores, que não seja um advogado apenas, mas busque crescer a ponto de estar onde as leis são feitas, a fim de fazer leis mais justas para o povo que sofre. Que as nossas vocações, as nossas profissões sejam para promover justiça, que a gente cresça para promover justiça, que a gente se desenvolva para promover justiça, porque o Senhor, que se esvaziou da sua glória, nos alcançou e promoveu a maior de todas as justiças. O Senhor nos amou, nos salvou, nos resgatou, e o Senhor tem nos enviado, aonde estivermos, a pregar sobre a sua salvação. Somente o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor cura, somente o Senhor Jesus. Amém. Nós vamos tirar esse momento para ofertar e participar da ceia do Senhor. Eita. Vocês que estão em casa, Deus abençoe vocês. Forte abraço.